Do povo de Deus com a paz do Senhor. Quero desejar uma boa noite a todos e quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 28, que vai dizer o seguinte: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus aparece sobre as águas aos discípulos, discípulo que significa aprender algo com alguém, se você está aprendendo algo comigo, você é o meu discípulo. Então, aqueles homens estavam aprendendo com Jesus, por isso que eles eram discípulos de Jesus. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, glória a Deus, que quando Pedro começou a ir ao encontro de Jesus, Pedro começou a andar sobre as águas. E a palavra vai dizer também que quando Pedro chegou a um determinado lugar, ele começou a sentir medo, aleluia, e quando ele começou a sentir medo, ele começou então a afundar. Então na minha vida, na sua vida, não será diferente. Eu, você, a gente que está indo ao encontro de Jesus, não será diferente. Às vezes vai chegar a hora que a gente vai sentir medo, a gente vai sentir dúvida, a gente vai desacreditar. Mas a palavra de Deus vai dizer também que quando Pedro começou a sentir medo, ele começou a afundar. Ou seja, o medo faz o medo faz você a se afundar. Mas a palavra de Deus vai dizer também, aleluia, glória a Deus, que quando Pedro começou a afundar, ele começou a clamar. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes, quando tudo começa a dar errado, quando a gente começa a afundar, quando tudo começa a dar para trás, a gente precisa fazer igual Pedro. A gente precisa aclamar. Então a palavra de Deus vai dizer que Pedro começou a clamar dizendo, Mestre, salva-me. Ou seja, Jesus, salva-me. Quando ele começou a afundar, ele começou a clamar. E quando ele começou a clamar, Jesus estendeu a mão e o salvou e não o deixou afundar. E é isso que Jesus vai fazer comigo e com você quando tudo estiver dando errado, quando parecer que tudo está se afundando, quando eu, você estiver se afundando, quando tudo estiver dando errado, Jesus vai estender a mão e vai nos levantar, como Jesus fez com Pedro. Mas para isso, você precisa aclamar. A gente precisa ir ao encontro de Jesus. Porque Pedro começou a afundar, mas enquanto ele não clamou, Jesus não estendeu a mão. Eu creio que mesmo se ele não clamasse, Jesus ia estender a mão. Mas Jesus esperou ele clamar para estender a mão. Ou seja, antes dele afundar, Jesus estendeu a mão porque ele clamou. E às vezes a gente começa a afundar, às vezes começa a dar tudo errado na nossa vida e a gente não clama. E a gente vai indo, até que a gente se afunda de uma vez. Mas quando a gente se afunda de uma vez, Jesus ainda nos salva. Mas nessa passagem, Pedro não chegou a se afundar de uma vez, porque ele começou a clamar antes de se afundar. E é isso que a gente tem que fazer. Quando tudo começar a dar errado, quando a gente começar a se afundar, antes que a gente se afunde de uma só vez, a gente precisa aclamar. Ou seja, dizer, Mestre, salva-me, dobrar o joelho e pedir a Jesus que ele é misericordioso para nos estender as mãos, aleluia, e nos levantar e nos salvar. Mesmo a gente tendo medo, mesmo a gente duvidando, mesmo a gente desacreditando, Jesus é misericordioso para nos salvar. Porque Jesus é o meu socorro, Jesus é o seu socorro. Porque a própria palavra de Deus vai dizer em Salmos 121, elevarei os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? Aí vem a resposta. O meu socorro, o seu socorro, ele vem do Senhor que criou o céu e a terra. E é essa palavra que eu tenho para você nesta noite. Quando tudo estiver dando errado, faça como Pedro. Clama a Jesus e ele vai nos estender
as mãos. Ele vai me estender a mão, ele vai te estender a mão. Basta você fazer igual Pedro fez. Clamar, apenas clamar. Obrigado, tenha uma noite abençoada por Deus.